a mais um especial saúde desta terça-feira. Hoje nós vamos questionar, debater, conversar sobre um olhar bem específico. Cuidar-se de saúde, que é a saúde do homem. Celebrando o Novembro Azul, é importante a gente se dar conta desse tema para a nossa sociedade, para os cuidados dos nossos familiares, daqueles que estão conosco. Quero recordar que nós não usamos máscara, porque nós mantemos o distanciamento social nesse espaço. E quero lembrar também que esse programa não tem conflito de interesses e também não tem conflitos éticos. Estão conosco nessa noite para conversar a professora Silvana Cruz e o professor Silomar Ilha. Nós vamos conversar um pouco sobre esta saúde do homem, porque muitas vezes a gente não consegue abordar isso no nosso cotidiano, porque o estereótipo do sexo masculino não é tanto aquele que cuida, mas aquele que provê, né? E o Brasil, então, celebra, no mês de novembro, um Novembro Azul,
com um olhar mais específico sobre a questão do cuidado com o masculino. E como é que é para vocês celebrar esse mês de novembro e poder trazer essa temática, esse olhar do homem como um ser humano que, como nós outros, precisamos de cuidado, precisa de atenção, precisa estar envolto naquilo que é a sua necessidade primordial. Como é que vocês percebem isso? Fiquem bem à vontade. E se apresentem, claro, para iniciarmos a nossa conversa. Perfeito. Então, muito obrigado. Eu gostaria, então, de agradecer inicialmente a oportunidade de estar participando desse momento, junto à professora Liliane, junto à professora Silvana, para falar de uma temática que é tão importante para nós e que por muito tempo foi um tanto quanto negligenciada ou esquecida, vamos dizer assim, na sociedade, que é a questão relativa, então, à saúde do homem. A forma como eu vivencio, como eu vejo, né, esse momento, né, de celebração, então, o Novembro Azul, é com muita felicidade. Muita felicidade, né, por saber da importância, então, de abordarmos especificamente a saúde do homem, assim como se aborda de todas as outras, então, pessoas, né. Por muito tempo, nós tivemos, então, atrelados muito à saúde, e ainda estamos, obviamente, como é necessário, a saúde da criança, a saúde da mulher, né, a saúde do idoso. Um pouco mais tarde também veio muito à tona as discussões, e ainda, né, muito incipiente a questão da saúde do homem. Então, de uns anos para cá, mais precisamente 2009 para cá com maior força, pensou-se então e projetou-se a questão do Novembro Azul como um mês de celebração então para a saúde do homem. Todos os meses, né, são meses de se cuidar. Então, todos os meses são meses das pessoas tomarem cuidado. Mas até que nós tenhamos essa compreensão e isso singularizado na sociedade de forma natural, que isso se naturalize, nós precisamos de alguns meses para se refletir com maior ênfase, para se falar com maior ênfase desses processos. Boa noite. Agradeço também o convite. Estou muito feliz por estar aqui falando sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem, que é uma disciplina que a gente tem na nossa grade, nosso curso de enfermagem da UFN, e não são todas os cursos de enfermagem que têm essa disciplina, porque justamente, como o professor Silomar falou, é algo muito recente ainda. É de 2009 a política de atenção integral à saúde do homem. E dessa forma, então, os profissionais cada vez mais têm que discutir, debater e falar sobre a importância que é nós estarmos conversando com esses homens, estimulando o autocuidado, não só, então, como a gente há muito tempo tem visto que o Novembro Azul era focado mais na questão do câncer de próstata, que inicialmente, né, quando esse movimento do Novembro Azul, ele iniciou na Austrália, e aí eles eram justamente com uma fundação para arrecadar recursos para a promoção e prevenção do câncer de próstata. E aqui no Brasil também, 2008, iniciou também pela Sociedade Brasileira de Urologia, eles começaram a discutir essas questões, mas também para nós podermos fazer um debate sobre quais são os preconceitos, quais são os mitos, os tabus que envolvem esse cuidado do homem, desde a questão dos exames, né? E sempre voltado então para o câncer de próstata. Cada vez mais a gente vê que não é só no novembro e não é só o câncer de próstata, que tem toda a questão de um cuidado integral do homem que é necessário. E que nós vemos então discutindo essa questão também muito cultural, social, que está atrelada a essas discussões. Como nós constituímos as questões de masculinidade nessa política, ela traz justamente essa questão das múltiplas masculinidades e as questões de gênero, e como isso é tão fortemente arraigado que o homem ele acaba vinculando a questão da doença, da saúde como uma fragilidade, como uma como se ele não fosse capaz de, né? Então, é por isso também um dos motivos a gente estar discutindo e falando sobre. Eu penso que ambos trouxeram uma mesma realidade, duas vertentes, né? Que é a grandeza que é celebrar o Novembro Azul, para poder recordar, então, essa condição de humanidade que o homem traz. E, ao mesmo tempo,
pouco tempo, 2009 para cá são 11 anos. 11 anos, uma vez por ano, são 11 meses, 11 novembros, celebrando ou pelo menos tentando conscientizar o homem sobre a importância e a necessidade de ele se perceber como alguém frágil, e não é uma fragilidade de não poder sentir, né? Mas é uma fragilidade de assim, ó, se cuide para não cair numa realidade um pouco pior. Aprenda a fazer processos de prevenção em saúde. E eu considero isso quando o professor Silomar e a professora Silvana trazem o elemento da celebração de 1 de novembro como um mês celebrativo, talvez reconhecermos-nos também como responsáveis ou corresponsáveis para esse processo de cuidado e prevenção, né, na questão da saúde do homem. Mas como é que vocês percebem ou como é que vocês visualizam a aplicação desta política no cotidiano das nossas ações de cuidado em saúde? Seja pelo viés, seja pelo olhar de uma política que é universal, né? Porque ela é para todo o Brasil e nós temos realidades muito distintas entre nós. Então, seja também por um elemento que a Silvana já mencionava antes, que é a questão da antropologia, o homem como um provedor e por isso ele não pode ficar doente. Como é que vocês percebem as nuances dessa política dentro desse universo de cuidado em saúde e de cuidado do homem propriamente dito? Bom, então, trouxesse muito bem, né, essa reflexão, e a professora Silvana também, na questão do homem, as fragilidades e tudo que envolve, então, o ato de não cuidar-se, né? Como que eu percebo essa situação? Eu percebo, então, que nós já avançamos muito, uma vez que trouxemos essa política e uma vez que hoje ela está instituída, né? E sendo instituída, agora estamos no momento de qualificar. Uma vez colocada no serviço, uma vez então posta, né, e uma vez desenvolvida, agora estamos no momento de qualificação, né? Ato extremamente importante já conquistamos, agora precisamos conquistar ainda mais. O que nós percebemos de limitação que existe é a questão cultural, que já foi muito bem trazida. É a questão cultural enraizada na nossa sociedade desde muito pequeno. Então, nós meninos, desde muito pequenos, nós somos instruídos muitas vezes, claro que tem particularidades e tem várias famílias e diversas famílias e que trabalham essa questão de forma diferente. Mas, né, a maioria dos casos, né, e antigamente acontecia isso muito mais, o homem era instruído entre aspas, com muito cuidado eu falo isso, ao descuidado, né? Então o homem, quanto menos ele se cuidasse, quanto menos ele demonstrasse uma determinada fragilidade, porque o ato de cuidar se demonstrava-se, estava muito ligado ao feminino, muito ligado, né, à falta de virilidade ou de masculinidade. Então a questão nós fomos por muito tempo, e essa cultura existe na sociedade, do homem, né, não demonstrar sofrimento, não demonstrar sentimento. Isso começa ainda muito pequeno, ao contrário da menina, que desde muito pequena ela é orientada, é instruída a cuidar-se, né? Então, desde muito pequena são dadas as orientações, depois na puberdade, né, os primeiros cuidados que tem que ter neste processo, neste momento, e o homem aprende isso muitas vezes na rua, aprende isso muitas vezes com os amigos, e muitas vezes isso não é falado dentro de casa, porque entende-se que por ser homem isso vem de forma natural, né? E associado a isso, né, a gente tem uma realidade de homens viverem menos que mulheres, né? Homens serem mais agressivos do que mulheres, homens se acidentarem mais no trânsito do que mulheres e homens desenvolverem doenças crônicas mais e mais cedo do que mulheres, por conta então dessa falta de, como tu falou, de prevenção ou de promoção da saúde que vem ainda antes, né? O ato de cuidar-se para não desenvolver alguma problemática, alguma não conformidade ou algum desequilíbrio à harmonia do organismo. Interessante. Justamente, então, trazendo um pouco para a nossa realidade, nós pensamos assim que são diversas as formas que nós temos de implementar essa política, como a professora Eliane falou. Ela é pensada em 5 eixos. Ela é desenvolvida desde o momento do acolhimento que esse homem, do acesso aos serviços de saúde. Então, ela é debatido a questão da ambiência
Por que os homens muitas vezes não se sentem confortáveis em ir até as unidades básicas de saúde, até a atenção primária, que é a porta de entrada de saúde do nosso sistema? Porque desde muito tempo a gente pensa em saúde da mulher, da criança, do recém-nascido, que não é menos importante, obviamente, mas que então para a questão da ambiência, do acolhimento, dos profissionais também, porque isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de olhar não só desses homens, mas também dos profissionais de saúde. Então, assim, como nós estamos nos instrumentalizando para trabalhar com esses homens, para que a gente possa também pensar, será que existem experiências muito bacanas que são unidades parceiras do homem. Então, elas pensam em todo um movimento, desde salas próprias para atender os homens, horários de atendimento ampliados, que é uma das questões que nós falamos, então, das barreiras, como o professor Silomar falou, que são socioculturais, e das barreiras institucionais, né, do horário de atendimento, que é algo que as pesquisas têm nos mostrado, que os homens relatam que tem maior dificuldade. Outro eixo da política, além desse, é a saúde sexual e reprodutiva dos homens. Então, a gente traz essa discussão de como a gente trabalhar com as questões de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de planejamento reprodutivo, que muitas vezes o homem é deixado, né? A gente foca na mulher, a mulher precisa se cuidar para uma gestação indesejada, e não, o homem ele é parceiro nisso. O eixo da política é paternidade e cuidado, que é um dos eixos que eu sou apaixonada, porque eu acredito, e que é um dos eixos mais implementados na nossa realidade aqui em Santa Maria também, porque nas consultas de pré-natal, dentro desse eixo, a gente fala sobre o pré-natal do parceiro. E aí tem toda uma abordagem que se faz, existem exames específicos, né? Então, para que a gente possa trabalhar com esse pai que vai fazer lá a mudança de paradigma desde criança, quando ele começar a participar mais dos cuidados do filho, quando ele ensinar o seu filho pequeno que não tem problema chorar, que não é uma fragilidade, né? Então, todas essas coisas são discutidas. Além desse eixo, tem o eixo das principais doenças prevalentes na população masculina. Então, é isso que o professor Silomar tem nos falado. A gente vê que as doenças crônicas, os números, os índices de diabetes, hipertensão, se a gente for pensar nos principais morbimortalidade da população masculina também, os fatores relacionados a acidentes, como o professor Silomar falou, principalmente na população mais jovem, que se coloca mais em risco. O uso de álcool, de algumas drogas, também é maior na população masculina. O fumo, né, o tabaco também. Então, são várias questões que se colocam o homem em maior vulnerabilidade e que nós muitas vezes não discutimos. A gente não tem esse olhar, É interessante que a exposição do homem a riscos me parece ser muito maior. Talvez seja até porque eu fiquei ouvindo vocês e pensando, né, como é que é um homem que chega no seu espaço de trabalho e diz assim, olha, hoje eu não vou poder vir trabalhar no turno da tarde porque eu marquei uma consulta. Meu Deus, né? Vai perguntar se ele está morrendo, será como é que tá? Porque esse estereótipo, ele está marcado entre nós, né? Se o homem precisa ir, não, já vai fazer prevenção. Prevenção é coisa de mulher, né? Então, esse estereótipo masculino da ausência de cuidado ou de um cuidado intervencionista ao invés de um cuidado preventivo, tá não só no imaginário do sexo masculino, mas tá enraizado num contexto social e que a gente precisa aprender a quebrá-lo de maneira processual, né? Para ter uma quebra muito, muito clara. Eu introduzo isso para dizer uma outra coisa que a Silvana comentava, professores, que é a questão do horário, né? O horário, a carga horária do homem e da mulher, em tese, não é tão diferente assim. Porque é das 7 a 1, das 2 às 5, ou esse horário comercial que nós conhecemos é um pouco mais estendido. Só que para a mulher dizer que amanhã ela tem que ir ao médico, isso não pesa, para o homem pesa, né? Então esse arquétipo que a gente também vai precisando desmistificar na sociedade.
Mas eu gostaria de ouvir de vocês um pouco, inclusive da experiência de vocês, como é que vocês percebem essa participação do homem nesses espaços de prevenção de cuidado, principalmente com esse olhar mais dessa realidade mais de exposição ao risco, de dificuldade de manejar, inclusive, o homem quando tu precisa dizer para ele, não, mas tu tens que ir. Como é que é isso para vocês no cotidiano de vocês? Então, eu trouxe as questões bem importantes, professora Liliane, que é a questão, então, das barreiras, que a professora Silvana também já tinha comentado. E essas questões são as barreiras que a gente percebe que a gente estuda lá na política, né, que contribuem para que o homem que a gente não consiga, talvez, de forma tão efetiva, né, esse atendimento, que a gente não consiga de forma tão efetiva essa promoção de saúde do homem ainda. Vamos conseguir, estamos num processo de evolução e de qualificação nesse processo. Mas muito pela questão cultural, e eu gostaria de resgatar um pouquinho antes de responder precisamente a tua pergunta, essa questão cultural, porque a coisa é tão séria, porque ela começa dentro de casa. E ela começa lá quando o menino cai e ele se machuca, né, esfola lá o joelho e ele vai chorar e o pai olha para ele e diz assim, não chora porque isso não é coisa de menino, não chora porque tu é homem. Então o que aquela criança, né, uma criança entende? Que ele não pode demonstrar sofrimento e que ele não pode demonstrar sentimento. E isso fica no subconsciente. E isso vai sendo propagado. Em determinadas famílias não se fala de sentimento de amor, essas questões são muito mais ligadas ao feminino. Então o homem não tem essa liberdade para falar. E isso é tão enraizado na sociedade que vai gerar influência justamente no que tu trouxeste. Você trouxe um exemplo muito preciso do que a gente vivencia na prática, que é a falta de acesso do homem ao serviço pela questão do horário. E daí tu trouxe uma outra questão que eu acho bastante importante. Bom, hoje a mulher está no mercado de trabalho assim como o homem, né? Então, quando a gente ouve de um homem dizendo, como eu já ouvi, como a professora Silvana com certeza, e talvez alguns de nós que estão assistindo também, que ele não consegue ir ao atendimento na unidade básica de saúde porque o horário que a unidade está aberta é o horário que ele está trabalhando. E daí a gente se pergunta, bom, e não é o mesmo horário que a mulher está trabalhando, e como é que a mulher tem acesso à unidade básica de saúde? E vem ao encontro, então, do que tu nos disseste, quando tu fala que o homem não consegue essa liberação. E isso é uma verdade. Eu chegar para um patrão, uma mulher chegar para o patrão e dizer que ela só conseguiu um médico para daquele determinado horário e que depois, por exemplo, só teria daqui tanto tempo, com alguma estranheza, ela vai conseguir a liberação que ela precisa para ir. O homem não. O homem vai ouvir assim, tá, mas o que houve contigo? Tu está doente? E ele vai dizer assim, não, eu estou indo para cuidar da minha saúde. Mas como assim cuidar da tua saúde? Isso não existe para o homem. Então, por muito tempo, o direito de cuidar-se foi retirado do homem. Ou nunca foi dado a ele esse direito. Não que ele não possa, mas ele não compreende que ele pode. Então, quando a gente estuda o porquê dos acontecimentos de forma mais profunda, a gente vai entendendo que está muito do subconsciente, está muito do eu não poder, esse espaço não me pertence. E se não me pertence, eu não usufruo, eu não utilizo. Né? Essa é uma das barreiras, né, de tantas outras que a gente encontra. A professora Silvana trouxe uma questão bem importante que está sendo trabalhada, né, que é as unidades parceiras do homem, que é a questão, então, de ambiência para esse atendimento. Porque isso também acontecia quando o homem chegava ao serviço. Então, ele venceu a primeira barreira, que era conseguir chegar até o serviço. Mas, chegando até o serviço, uma vez que ele não tem problema nenhum aparente, nenhuma doença aparente, o que acontece? As pessoas não sabiam como atendê-lo. Bom, então, se tu não tem nenhum problema, o que tu veio fazer aqui? Né? Então, é uma outra questão que daí entra muito na questão do profissional, né? Então, estamos nos trabalhando, estamos nos qualificando. Hoje existem disciplinas específicas de saúde do homem que não existia e que ainda não existem em todos os locais, que é a outra barreira que nós temos que vencer para preparar esse profissional para o mercado de trabalho e para entrar nesse mercado de trabalho com uma cultura, né, diferente da cultura instituída que talvez ele tenha tido quando pequeno, que eu tive, que a maioria de nós tivemos, né, que é uma cultura do não cuidar-se. Isso tudo está diretamente relacionado às questões, então, que nós trouxemos antes de problemas de saúde, de não adesão, de complicações. O homem ele adentra o serviço de saúde na doença crônica. Ele adentra o serviço de saúde muitas vezes quando ele já não aguenta mais e carregado muitas vezes por uma mulher, né? A mulher leva ele para a consulta porque por ele não ia. Né? Quando tu entra na questão da paternidade que foi entrada aqui, que a professora Silvana falou com muito carinho, e eu entendo, né? E isso também de forma muito positiva, também por muitos anos isso foi tirado do homem. Né?
não por crueldade, não por maldade, mas por uma cultura enraizada. Então a gente ainda ouve discursos assim, ó, que o homem tem que ajudar a mulher. Então, a mulher que ganhou o nenê, né, passa por algumas alterações, né, nesse processo inicial, e a gente ouve ainda no serviço assim, ó, que a pessoa, que o senhor tem que ajudar a sua esposa. Não, ele não tem que ajudar a esposa. Ele tem que criar aquele filho e assumir a sua condição de pai, que não é só prover, né? Que a condição de pai é cuidar. Então, quando ele está cuidando do filho, ele não está ajudando a esposa. Quando ele está fazendo uma atividade doméstica, ele não está ajudando a esposa. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando de forma, né, colaborativa para o bem maior coletivo daquele ambiente, daquela casa, daquela família. Então a gente ainda ouve discursos assim, e isso é muito fruto de uma coisa que a professora Silvana falou no início do gênero, é muito questão, muito fruto ainda do machismo muito enraizado, que é péssimo. O machismo não é coisa de homem, tá? Então já saliento aqui, já defendo o meu lado aqui, o machismo não é coisa de homem, o machismo é uma coisa da sociedade. Homens e mulheres são machistas e nós precisamos lutar contra esse paradigma do machismo, né? Entender que nós temos direitos iguais, ainda não temos, nós devemos ter direitos iguais. Homens e mulheres não têm direitos iguais. Então, quando a gente estuda esse viés com o olhar e nosso olhar mais focado para a saúde da mulher, a gente percebe isso. Quando a gente estuda com um olhar mais focado para a saúde do homem, a gente volta a perceber que o homem não tem o mesmo direito que a mulher, assim como a mulher não tem o mesmo direito do que o homem. E é contra isso que nós precisamos lutar, então é contra o machismo, que faz com que essas questões se perpetuem, né? Que faz com que as agressões se perpetuem, que faz com que o homem não reconheça esse cenário como seu cenário, que faz com que a mulher sinta também muito mais por conta de talvez não ter muitas vezes um parceiro, né, que colaborativo neste processo, né, e que realmente assuma a sua condição de pai. Uma outra questão que eu gostaria então de respondendo e complementando é que quando a gente fala, e eu falei de forma tão apaixonada, digamos assim, pela questão do eixo da paternidade e cuidado, é porque essa estratégia de nós trabalharmos com o homem a partir deste momento da vida dele, é porque é uma porta de entrada positiva para os serviços de saúde, ou seja, ele vai não já com a doença instituída, ele não vai com um agravante, mas ele vai ainda saudável e ele vai começar. Tem uma frase que a gente, como enfermeiros, né, nós aprendemos a cuidar. E no momento que nós aprendemos a cuidar, a gente não nasce sabendo cuidar, a gente aprende. E quando esse homem aprende a cuidar do seu filho, ele também começa a olhar mais para ele. Então ele pensa, olha, se eu quiser prover, que é a principal responsabilidade do pai, como nós pensávamos antigamente, se ele quiser prover essa família ou esse filho, ele vai precisar estar bem de saúde. Então ele vai começar a se cuidar. Então é uma porta de entrada positiva, ela tem várias formas que a gente pode desenvolver, mas a gente ainda vê muito na prática, professora Eliane, essa questão da dificuldade de expor os seus sentimentos, da sua comunicação, tanto que se tu estiver na consulta de enfermagem, um casal, quem mais fala é a mulher. A gente pergunta se ele está bem, se ele está sentindo, tá tudo bem, 2 palavrinhas, tudo bem. A esposa diz, não, mas tu sentiu isso, a pressão foi a tanto, tu tá te alimentando errado. Então tem todo esse olhar que ele tem essa dificuldade, porque o homem não falava dos seus sentimentos. E aí tem uma outra questão que é muito debatida também, que é a saúde mental, né? Além da saúde do trabalhador, que nós já falamos agora, né? Mas na saúde mental, tendo em vista também que o número de suicídios e de pessoas internadas por sofrimento psíquico é muito maior em homens do que em mulheres. Então são agravantes, obviamente, por essa questão de não saber falar sobre seus sentimentos, expor o que realmente sente e não ser instigado a isso. Então é só para complementar. Eu penso que essa nossa conversa vai criando um corpo interessante, né? Porque a mim me chama a atenção tanto essa questão que o professor Silomar trazia antes, né? Do estereótipo do sexo masculino como um cara forte, como um cara saudável, que não vai ficar doente, que não, né? Então, o que tem atrás dessa força ou dessa figura masculina forte é uma sucessão de nãos.
E a gente sabe o que uma sucessão de nãos pode causar na vida de uma pessoa quando ela não consegue ser aquilo que ela está desenhada para ser, né? E o ser humano, o homem, nesse caso, na nossa conversa de hoje, o homem experimentou demais esses nãos no seu cotidiano. Seja por a questão da negligência, que eu quero colocar negligência entre aspas, porque negligência eu quero dizer é por ausência de cuidado, né? Por não poder se cuidar ou não dar conta de elaborar isso no seu cotidiano. Mas também esse outro elemento que a professora Silvana trazia agora, que é o elemento de, se não for você que provém, quem vai ser? Então está sob os ombros do homem uma provisão, uma progenitura que ele não dá mais. O desenho social nosso hoje já não é mais assim. Nós temos inúmeras mulheres provendo as casas, nós temos inúmeras mulheres que hoje são quem mais sustenta, mas no arquétipo aqui, mental, permanece a figura do homem como aquele capaz de. Como é que nós poderemos, além de considerar ou de reconhecer toda a questão educativa, que eu penso que esse é um elemento grande, importante também. Mas como é que nós vamos dando sinais cotidianos, pequenos sinais, para ir rompendo essa barreira? Seja como profissionais de saúde, seja como alguém que está em relação cotidiana com a figura masculina, com sinais. Como é que vocês ajudam quem está nos assistindo também a poder perceber? Bom, dentro de tal atitude, você pode ter esta atitude como um sinal mesmo de diferença ou de rompimento dessas barreiras sociais que estão no nosso imaginário, que está no nosso cotidiano. Eu quero agradecer, antes de passar para isso, essa frase que o professor Silomar trazia antes, que o homem não ajuda a mulher. Acho que, olha, desde o início de outubro nós estamos discutindo um pouco, né? Chega pela questão da violência, seja depois pela questão da saúde da mulher, essa função de o homem não ajuda, o homem é parte de. Né? E talvez a gente vá falar isso tantas vezes que nós vamos começar a introjetar isso de fato na nossa vivência cotidiana. Mas eu abri a brecha para poder dizer, além desta, né? Além desta, que já é uma boa sinalização, o que mais nós poderíamos ir tomando, né, do nosso cotidiano para ir quebrando esses estereótipos, esses mitos que estão no nosso imaginário social? Então, eu entendo que é um processo contínuo. Né? E tu já trouxeste um elemento bem importante. Eu penso que esse momento que nós estamos aqui é um momento muito importante porque as pessoas estão nos assistindo, né? Por isso essa linguagem mais simples para que a gente consiga alcançar o máximo de público possível. A própria disciplina, quando a gente forma um profissional diferente, a gente já está contribuindo para isso, porque esse homem vai ter um profissional diferenciado para atendê-lo lá no serviço. No cotidiano, quando eu converso com um amigo, quando eu estou num círculo de amigos homens e que a violência é absurda e não se pensa sobre isso, né? Porque a violência acontece de forma muito sutil, mas ela acontece. Né? Ela acontece com uma simples piadinha, ela acontece com uma brincadeira, ela acontece quando o homem vai ao médico, acontece uma situação, ou quando ele traz uma situação para o grupo de amigos que talvez para aquele grupo, né, pareça, né, que ele ficou mais frágil ou que ele é menos masculino, vamos dizer assim, do que o restante do grupo, ou que aquela situação destoou do que aquele grupo espera dele enquanto homem, a piada acontece, né? Então acabando aos pouquinhos, a gente sinalizando realmente, assim, ó, individualmente com cada um quando essa situação acontecer, é no nosso cotidiano, porque nós não estamos numa bolha, nós vivemos em sociedade, nós também fomos moldados nessa sociedade e estamos buscando cada dia ser um pouco melhor. Então a gente também se pega com alguns pré-julgamentos, com alguns preconceitos que fazem parte, que são do ser humano imperfeito. Então a gente também tem que se trabalhar todos os dias, né? E se policiar, né? Quando a gente se perceber num pensamento machista, porque esse pensamento que faz isso é um pensamento machista, né? Então, como eu disse antes, o machismo não é coisa do homem, é algo da sociedade que nós precisamos mudar,
né? Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas eu penso que é nos pequenos atos, no dia a dia mesmo, é falando, é no serviço, é aqui, é em todas as oportunidades possíveis a gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre essas questões que são tão maléficas, são tão ruins, então, para a saúde das pessoas, que é a questão, então, enraizada na sociedade do machismo, dessa criação machista, né? Isso acontece lá no colégio, quando são crianças que vão para a escola, e daí para ti se enquadrar num grupo de amigos, tem que ter determinado comportamento. Espera-se muitas vezes que o homem tenha esse comportamento violento lá na escola, da briga, do enfrentamento, e daí para te conseguir se enquadrar naquele grupo de amigos, tu, mesmo não estando afim daquilo, ou não estando com vontade de determinado comportamento, o menino acaba por agir daquela forma para poder se vangloriar, para ser aceito naquele grupo. Então são pequenas coisas, começa lá na escola, começa trabalhando nas escolas, que é uma das vertentes da disciplina que nós temos do curso Saúde do Homem, que é trabalhar com os escolares, né? A questão da aceitação, a questão de poder chorar sim, a questão do homem ter sentimentos, né? Do homem ter que se cuidar. Então tem várias coisas assim que eu não vou saber nem te delimitar de tanto, mas assim aos poucos, muito aos poucos eu percebo que a gente vai conquistando, que a gente vai conseguindo, né, melhorar essa realidade. Eu acho que vale a pena a gente salientar que muito já foi melhorado. Né? Se nós formos pensar na forma com que às vezes os nossos avós, enfim, eles foram criados e como eles criaram nossos pais, a forma com que se tinha da questão do homem, do masculino, do forte, e como a gente vê hoje, então muito já foi, já estamos evoluindo. E é justamente isso, é na mudança no dia a dia, não só como profissionais, mas também então com os nossos companheiros, com os nossos familiares, a gente está discutindo isso, a gente não disseminar esse machismo que é muito tóxico, né? Porque ele é tóxico não só para as mulheres, como a gente discute tanto a questão da violência contra, mas também para o homem. A gente acabou de ver o quanto o homem ele é vulnerável, ele se coloca como vulnerável nessa situação. Então, o quanto isso prejudica, porque ao mesmo tempo que a gente pensa assim, está ajudando a mulher, muitas vezes falam, se ele não está fazendo isso, e ele perde, então, também, é negado para ele todos os prazeres que vêm junto com todas essas questões, no sentido da paternidade, todo o prazer do vínculo, do afeto, do amor, na questão do cuidado com o seu lar, do cuidado com ele próprio, de saúde. É esse o nosso problema maior, acaba se perdendo essas questões. Então, assim, essa masculinidade tóxica que a gente chama, ela precisa ser no dia a dia combatida e conversada, dialogada, e como o professor Silomar falou, né, a gente faz isso desde o escolar, no nossos vínculos, e muito também trabalhando as questões de gênero, porque todo esse estereotipo que a gente tem, que a gente imagina, que a gente pensa que o homem é um super-herói, ele é o provedor, ele não pode chorar, ele tem que ser forte, isso tem que ser o dia a dia desconstruído. Então a gente faz uma desconstrução diária, e muito assim na forma com que nós vamos lidando com os colegas, a questão da violência, como o professor Silomar também relatou, eu acho que vale a pena a gente salientar o quanto os homens eles sofrem, eles são a maior, principalmente os homens jovens. Eles têm altos índices de mortes, como a gente chama, mortes externas, não mortes por causas externas, que daí entra então toda essa questão da violência, justamente porque são instigados que o homem tem que ser forte, ele tem que ser violento. Então, o quanto isso fragiliza também, né? Coloca em questões de vulnerabilidade. E acho que é no nosso dia a dia mesmo, a gente aos poucos ir se corrigindo, porque nós temos isso arraigado em nós também, e ir corrigindo e pensando e refletindo junto com os mais próximos. Eu gostaria só de fazer uma contribuição aqui, que a professora Silvana lá no início, eu fiquei com isso, né, falou,
E acho que é bastante interessante a gente trazer que a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem, ela traz a heterogeneidade das formas de ser homem. Ou seja, ela desconstrói esse modelo que se espera, né? Que o homem parece que ele tinha vindo numa forma e todos os homens eles tinham que ter aquele determinado comportamento. Caso contrário, tudo que fugisse desse determinado comportamento colocava ele numa condição menos masculina, menos máscula, menos homem, né? E outros discursos que a gente escuta. Então não, existem variedades de formas de ser homem, existem multiplicidades de formas de ser homem, nenhum homem é igual ao outro. Então, nenhum ser humano é igual ao outro, exatamente. Então, a forma como eu me porto é diferente da forma como o outro homem, um colega se porta. Isso é diferente. E cada um tem o seu jeito, cada ser humano é singular, né? Então, se um homem se cuida um pouco mais, outro se cuida um pouco menos, enfim, né? Em todos os sentidos, digo agora na estética, e digo em tantos outros sentidos que a gente começou a perceber de uns anos para cá essa modificação. E em cima disso tudo também vem uma agressão, né? Vem uma agressão. Quer ver? Nas pequenas coisas, assim, ó, vou trazer pontualmente para a gente pensar um pouquinho. Há uns anos atrás, se o homem dissesse que tinha tirado a sobrancelha, isso já gerava um certo desconforto, já gerava um certo, né? E outras questões tanto ligadas à estética mesmo, né? Que também está ligada a essa questão do cuidar-se, do gostar-se, do enxergar-se, do visualizar-se, né? Então, são coisas muito fortes que a política vem desconstruindo, tá? Então, agora a gente precisa o quê? A própria construção, elaboração, validação dessa política foi muito importante, né? Por quê? Porque é com base nela que agora nós temos essa sustentação, vamos dizer assim, maior para implementar isso, para trazer isso para o serviço de saúde. Eu penso que vocês trouxeram dois dados que para mim são sempre muito caros, né? É essa capacidade de reconhecer as diferentes identidades que há, ou essa condição de sujeito, de humanidade em cada sujeito. Quer dizer, o professor Silomar trazia, né, cada homem é um com comportamento, com estilo, com opções, com jeitos, cada ser humano é um. Mas especificamente a questão do homem, né? Talvez por grandes colocações, né? A questão da provedoria, a questão da força e virilidade, a questão de muita coisa, tudo que tiver relacionado ao poder está centrado na figura do masculino, perdeu-se a ideia de que o homem pode ser gente, né? Trazendo dentro da questão da gente, eu já mencionei isso aqui em uma outra realidade, em um outro tempo, mas com um contexto que cabe tão bem quanto, essa condição de ser gente no sentido de se fazer, de se desfazer, inclusive, de se desconstruir. Nós já estamos chegando lá para a reta final do programa, né? Minha pergunta para vocês é o seguinte, assim, ó, sem perder o que é essencial do ser humano, né? E nesse caso, sem perder o que é essencial do homem, nessa condição de identidade, nessa lógica de sujeito. O que ele pode alargar? O que esse cuidado de si pode alargar para ajudar a humanidade, ajudar a sociedade, ajudar a sua família a entender que ele também pode? Porque até agora a gente disse de muitas vezes a família dizer não pode, ou ter dado espaço de não poder. Mas agora ele, a partir dele enquanto sujeito, autônomo, né, com uma decisão pessoal, o que ele pode fazer para ele ganhar não, porque ele já tem, né? Mas para ele sedimentar esse espaço de que ele pode sim, por que não? Né? Extremamente importante essa pergunta, Eliane. Assim, a gente vem falando agora da temática empoderamento, empoderar-se, né? Para algumas pessoas pode soar estranho dizer isso para o homem empoderar-se, mas o homem é empoderado desde sempre, não. Quando a gente vê os dados e as estatísticas, onde eu vejo um dado que o homem ele vivia em média 8 anos a menos que as mulheres, simplesmente pelo fato de que ele não promove sua saúde, eu pergunto, quem é o sexo frágil? Né? Se existe um sexo frágil, quem é o sexo frágil? Né? Então, o homem precisa empoderar-se da sua saúde, empoderar-se do ser humano que ele é, né? Compreender-se enquanto um ser humano, que pode sim demonstrar sentimento, que pode sofrer, mas claro que isso não é fácil, né? Se fosse fácil,
né, nós talvez não precisássemos estar aqui falando especificamente sobre esse assunto. Não é fácil por quê? Porque é de uma construção social. Então nós estamos no processo de desconstrução social desse modelo definido do que é ser homem, para entender que esse homem tem nuances, tem variações, tem várias formas de portar-se, de ser, né, este homem. Então, empoderar-se, né, compreender-se como um ser humano, em primeiro lugar, né, porque por muito tempo ele se reconheceu, entre aspas, né, como uma máquina, o provedor, eu preciso prover, e isso era muito pesado para cima dele, né, embora pareça que isso é muito legal, e foi muito legal porque ele teve espaços que talvez que outras pessoas não tiveram, que as mulheres, por exemplo, não tiveram em algum momento histórico. Isso foi muito pesado também, porque isso se espera muito dele, né? Se espera que ele provenha, e quando isso não acontece, tu trouxe um exemplo muito bacana, professora Eliane, que é a questão das mulheres hoje proverem muito, né? Mas o homem sofre por isso, tá? Ele sofre agressão por isso, uma agressão externa. Por quê? Porque sofre um deboche, existe um preconceito muito velado ou um desvelado, mas existe um preconceito em que o homem sofre quando a mulher ganha mais do que ele, sofre rechação dos amigos, né? Sofre, então, deboche e outras questões tantas. Um exemplo bem pontual que eu vou dar assim, ó, por exemplo, nós dois somos um casal, com todo respeito, tá? Nós chegamos agora para nossa família e dizemos que nós decidimos que eu vou só estudar e que tu vai ter 2 empregos para pagar minha faculdade. Como que é visto isso socialmente? Como que eu sou chamado por isso socialmente? Sem chance. Nem Agora vamos inverte. falar. Agora vamos inverter. Nós somos casados e a gente diz para a sociedade, para os grupos de amigos, enfim, para a nossa família que eu estou trabalhando duro, estou em 2 empregos, mas a Liliane está estudando, está fazendo uma faculdade. Como que isso é visto? Tranquilamente. Que a Liliane fez um bom casamento. A Liliane fez um casamentão. Ao contrário, eu seria o gigolô. Entende? Então isso são agressões que a gente não pensa no cotidiano porque estão introjetadas, mas a gente precisa mudar essa realidade. Isso é direitos iguais. Né? O que interessa é a pactuação do casal, como está bom para o casal, mas tem que ser bom para os dois, né? O ideal é que seja assim. Então, são coisas assim, ó, pequenas e que fazem toda a diferença. Então, voltando especificamente para a tua pergunta, porque nós estamos passando um pouquinho do tempo, empoderamento, entender-se como trabalhar esses aspectos que ele traz ainda enraizado do machismo, trabalhar esses aspectos muito forte nele. Talvez a pessoa que conviva com ele ou as pessoas que convivam com ele também não compreendam esse processo, então pode partir dele este processo e dizer sim, estou sofrendo, sim, não estou bem, sim, não estou bem, sim, preciso de ajuda, sim, quero me cuidar, né? Não, hoje eu não estou a fim de transar, porque são coisas bem pontuais, mas que fazem toda a diferença no cotidiano, porque o homem não tem direito a negar. O homem não tem direito a dizer que não, porque se espera virilidade, como tu bem trouxeste antes dele. Então, o homem dizer que não tem alguma coisa de errado, a mulher dizer que não está tudo certo. Então, coisas assim fazem toda a diferença no cotidiano e coisas assim precisam ser modificadas. Para que homens, mulheres, que seres humanos, que pessoas convivam de forma mais saudável, que diminuam os índices de agressão, que diminuam as violências, que diminuam as questões relativas à saúde mental. Nós nunca tivemos tantos meninos jovens, tantos adolescentes fazendo uso de medicação para ter ereção. Quando que o menino jovem precisa? Muito difícil. Mas por que ele faz isso? Né? Por insegurança, por rechação dos amigos, porque ele não pode falhar. Então, questões assim são bem importantes, que estão atreladas diretamente à saúde ou ou mental, ou psicológica, ou orgânica, física. Acho que vale a pena também nós pensarmos que uma questão muito importante nesse processo todo é uma autoaceitação dos homens. É eles conseguirem fazer esse empoderamento olhando para si. E eu acredito que nesse processo todo que nós estamos, assim, de pandemia, de todas essas discussões de saúde, é um momento propício para isso. Então, o que me faz feliz, o que eu quero, o que realmente é meu, o que me é cobrado, mas é uma carga maior do que aquilo que eu posso
aguentar, suportar, enfim, que não está me fazendo bem. Então, eu acho que essa é uma proposta, assim, de aceitação, de olhar para si, né, para aquilo que realmente motiva e faz feliz. É uma forma de a gente, talvez, estar instigando esses homens, porque a maioria deles não pensa em todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Todos esses pontos que a gente falou, a maioria das pessoas não pensam no seu dia a dia, no seu cotidiano. No momento que para, reflete, pensa, diz, não, mas realmente, eu não tenho, sempre tenho desejo. E o que tem, qual é o problema eu dizer não? Né? Eu não estou magoando ninguém, eu não estou ferindo ninguém, eu estou me respeitando, aceitando alguma coisa em mim que não quer. Então é isso que as pessoas também precisam trabalhar, os homens precisam trabalhar mais em si, para que eles possam ser empoderados e corresponsáveis pela sua saúde também. Vou aproveitar um momento, né? Talvez esse assunto tem que ser uma pauta para um outro programa ainda, mas eu acho bastante importante a gente falar que como a política traz que existe, e ela contempla isso num dos eixos, que existe uma heterogeneidade das formas de ser homem, hoje nós temos na nossa realidade, né, homem cisgênero e homem transgênero. Né, que é uma outra discussão, que é uma outra questão, mas esses homens transgêneros ou transexuais, né, eles precisam ser vistos pela política, já existe eles na política, mas eles precisam ser contemplados efetivamente no atendimento aos serviços, precisamos ter atendimento, ter profissionais capacitados para esse atendimento, cenários, serviços para acolhê-los, né, porque é uma outra demanda, né, é uma outra particularidade e são homens. São homens, estão na política, a política fala sobre eles existem, né? Eles, como uma amiga minha diz assim, não somos mais poeira debaixo do tapete, estamos aí, a sociedade já nos enxergou, estamos num processo ainda muito grande de trabalhar esses aspectos também. Vocês imaginam, né? Se nós estamos falando do homem cis já desde o início e tem tanta coisa envolvendo esse homem cis, imagina agora entramos no homem transgênero, transexual, né? Então, penso que é uma pauta para um outro momento, né, Eliane? Mas acho importante a gente deixar isso, né, até para as pessoas que estão assistindo e talvez vivenciem essa condição, né, de ser um homem trans, se sentirem contemplados nessa nossa discussão aqui também. Eles existem, eles estão contemplados na política, eles têm que buscar os seus direitos, cuidar da sua saúde e nós, profissionais de saúde, também temos que fazer o mesmo. Nós precisamos nos qualificar, nos preparar para essas pessoas, esses seres humanos, né? E a política está aí para respaldar e nos auxiliar nesse processo também. Toda uma singularidade e uma equidade que vai estar sendo contemplada nesse momento. Posso fazer um convite também, aproveitando esse gancho que o professor Silomar falou, os alunos da disciplina de saúde do homem, eles estão desenvolvendo nessa sexta-feira e na sexta-feira do dia 4, lives que vão trabalhar, celebrando o Novembro Azul, temas relacionados. Então, nós vamos falar sobre as masculinidades, sobre a questão da paternidade e sobre os homens cis. O professor Silomar vai estar conosco no momento, a professora Marta também. Então, gostaria de convidar todos que quiserem continuar essas discussões. É interessante, né? Ficaríamos ainda mais umas quantas horas, se fosse necessário, pela amplitude da temática e por poucas vezes falarmos sobre isso. Mas eu gostaria, né, chegando ao final desse programa, agradecer imensamente ao professor Silomar por estar conosco, por também oferecer, né, assim, de graça e na graça, caminhos possíveis para experimentarmos e para viver numa sociedade mais justa, mais fraterna, mas muito acolhedora nessa questão da presença do ser humano em condição de masculino, de gênero, né, que a gente vem falando. Agradeço também à professora Silvana por ter aceitado o convite, por estar conosco, por partilhar muito da sua experiência, mas trazer também essa vivência do cotidiano que se faz, seja no ambiente de sala de aula, seja nos espaços familiares. A vocês que nos assistiram nessa noite, agradeço por terem deixado muito do seu tempo conosco. Desejo que vocês possam discutir esses temas dentro da nossa casa, da família, na roda de conversa, na janta, no almoço de domingo, para que isso seja sempre mais leve e mais tranquilo falar. Não do que o homem não pode, mas daquilo de fato que ele pode e que deve no seu cotidiano. Muito obrigada, até a próxima semana, um abraço e até mais. Obrigada, pessoal. Obrigada, muito obrigada. Música